Boa noite a todos os colegas de Computação 1. Vamos ver esse resumo aqui que foi preparado pelo tutor Eric. O tutor Eric preparou um resumão, tá bem resumido mesmo, sobre a matéria de Computação 1. Vamos ver apenas a parte relativa aí ao primeiro bimestre. A parte do segundo a gente faz outra apresentação, tá? Seguinte, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês que estão aqui agora online, pode interromper e perguntar, tá? Quem não tiver microfone, pode perguntar aí no chat que eu estou acompanhando aqui na outra tela. Muito bem, conforme eu disse, essa apresentação foi feita, acredito que o tutor Eric deve ter percebido uma necessidade, e aí, para ajudar os colegas, ele preparou aqui esses slides, tá? Então, vamos lá. Material feito para os alunos do CEDERJ, disciplina Computação 1, dos cursos de Engenharia de Produção. Eu não sei, tá, qual é o polo do tutor Eric. Essa apresentação é bem antiga, né? Eu já conheço ela desde 2019, 2020, né? Então, eu não sei de qual polo que era o tutor Eric, tá? Serão apontados os principais tópicos da ementa da disciplina, ou seja, esse material não substitui a apostila. Não espere aprender por completo uma disciplina rica em detalhes em menos de 50 slides. É extremamente importante a realização dos exercícios da apostila. Então, como vocês podem ver, está muito claro, né? Não se pretende fugir, o quê? Da leitura atenta do material da plataforma. Até porque lá está com riqueza de detalhes. O porquê de tudo, tá? Essa questão de detalhes, gente, queria até colocar aqui um adendo, que é o seguinte: tem pessoas que gostam dos detalhes. Eu, por exemplo, tudo que eu fiz na minha vida foi detalhe, né? Os esportes que eu pratiquei, as faculdades que eu estudei, né? Acabei me formando só em uma, né? Faculdade de TI, né? Onde tem detalhe pra caramba. Fui técnico em eletrônica, fiz escola técnica de eletrônica, muito detalhe, muito detalhe. Então, detalhe para mim não é problema. Inclusive, eu prego que o sucesso está nos detalhes. Agora, tem pessoas que não curtem muito esse negócio de detalhes. Acha chato, acha desnecessário. Pois é, gente, mas não dá para a gente ficar tendo sempre uma visão geral sobre tudo. Algumas coisas precisam da visão micro. Precisa ali ter aquela escovação de bit ali. Precisa ter um olhar mais com microscópio, tá? Então, eu lamento informar, mas o curso de engenharia é um curso que tem detalhe pra caramba e tem que saber todos, né? Tem que ler, tem que conhecer, tem que adquirir conhecimento, tem que se acostumar aos detalhes. Por quê? Porque são esses detalhes que são pedidos na prova. Então, não dá para fugir, tá certo? Vamos lá. Bom, essa daí é o resumo da matéria do primeiro bimestre. Algoritmo, sintaxe, expressões lógicas, desvios e desvio condicional e desvio de repetição, que o tutor Eric aqui chama apenas de repetição, tá? Então vamos lá, vamos falar de algoritmo, né? Conforme eu falei na nossa última live, a gente escuta falar de algoritmo para lá e para cá, né? Então, a gente tem que estabelecer rapidamente o que é um algoritmo. Eu dei a dica para vocês de que um algoritmo é uma receita de bolo. Não é nada complexo. É uma receitinha de bolo. Tá certo? Um e-mail que a gente prepara aí para um colega, para um parente, para alguém do nosso trabalho, na verdade é um algoritmo. Um relatório, na verdade, é um algoritmo. Uma bula de remédio, né? Na verdade, é um algoritmo. Já pensou se a bula de remédio começasse pela posologia?
né? Tome um comprimido de 2 em 2 horas durante 10 dias. Não. Primeiro tem toda uma apresentação, uma introdução ao medicamento, uma historinha do composto ativo, né? Como é que ele foi pesquisado, para que serve. Aí vem as indicações, é indicado para gripe, resfriado, né? Para dor na junta e não sei o quê. Aí depois, lá na frente, é que vem a posologia, depois as reações adversas, né? As superdosagens, né? O que fazer em caso de superdosagem. Então, como a gente pode ver, tudo está em ordem. O e-mail é feito em ordem, uma bula de remédio é feita em ordem, não é? O manual de instrução de um celular ou de uma air fryer, ela está em ordem sequencial. O algoritmo de um código de programação é a mesma coisa, tá? Então, para definir, se caísse na prova, o que é algoritmo? A resposta seria essa: um conjunto conhecido de passos bem definidos que tem como objetivo resolver um problema. Tá? Então, não foi ninguém que acordou, né, de manhã e fala: eu não tenho muito o que fazer, eu vou criar um algoritmo. Não! Os algoritmos foram criados por necessidade da ciência. Tá? Alguém teve a necessidade de fazer o quê? Uma sequência lógica de instruções, de comandos, para que uma máquina execute uma tarefa. E olha, gente, se vocês querem que eu diga, né, eu não quero ser tão simplista assim, mas os computadores hoje, os servidores, os clouds da vida, tudo isso funciona da mesmíssima forma. Um computador sem um sistema operacional, sem um aplicativo, ele não serve para nada. Um celular, se não tiver lá o firmware, se não tiver lá o software interno dele, ele não serve para nada. Ele serve para peso de papel. Então, o computador só... Por isso que a gente está muito longe de situações como Skynet, do Exterminador do Futuro, ou de Matrix, que as máquinas ganham consciência. Ele está longe disso. Está longe. A gente vai levar ainda mais uns 100 anos. Por quê? Porque a máquina hoje, o computador, funciona da mesma forma no dia que foi criado há 70 anos atrás. Funciona por meio de programação. Então, é a programação que diz ao computador o que fazer. Vocês estão vendo aí essa telinha aí, onde a gente está fazendo essa live? Alguém escreveu um código, tá, que reúne as nossas conexões, coloca as nossas câmeras, compartilha o nosso áudio e permite compartilhar a tela dos nossos computadores. Tá? Então, o computador não está fazendo isso porque ele é bonzinho. O computador está fazendo isso porque ele foi ordenado para fazer isso. Tá? Aqui em computação 1, tá? Ninguém precisa ficar preocupado, porque ninguém vai programar. Tá? A gente não vai aprender, a gente está aprendendo como programar. A gente está no beabá da programação. Tá? Tem colegas que chegaram para mim no privado e falaram: Marcelo, quem foi o maluco que colocou programação dentro do curso de engenharia? Eu falei: o mesmo maluco que colocou disciplina de psicologia, o mesmo maluco que colocou engenharia econômica. O que isso tem a ver com engenharia? Não tem nada. Mas por que não tem nada? Porque é a nossa opinião. Na verdade, a engenharia é uma disciplina muito, muito completa. Tem uma formação muito abrangente. O cara se forma engenheiro, ele pode trabalhar em várias frentes do mercado de trabalho. Ele pode ser gerente de banco, ele pode ser gerente de uma loja de suco, tá? Ele pode trabalhar no chão de fábrica, ele pode trabalhar de vendedor. Tu quer um melhor vendedor do que engenheiro, cara? Engenheiro conhece tudo a fundo, certo? Então, nós temos aí algumas disciplinas que parecem que não se encaixam na engenharia, mas elas, hoje, pela vida moderna, requer que o engenheiro tenha esses conhecimentos. E um deles é programação. E, em computação 2, vocês, né, senhores, senhoras e senhoritas,
vão programar de verdade utilizando a linguagem de programação Java. Então, em computação 1 e computação 2, tá? Aqui no CEDERJ, nós apenas vamos fazer o quê? Algoritmos que resolvam problemas matemáticos. É o caso aí, ó. Somar todos os números de 1 a 1000, né? Somar todos os números inteiros, mas múltiplos de 3, de 1 a 1000. Dado o número inteiro, dizer se ele é par ou ímpar. Isso tudo é tarefa de programação. E o computador vai fazer isso incrivelmente rápido. O que é sintaxe? A sintaxe, ela vem, né? A gente aprende o que é sintaxe lá no português, né? Já deve ter escutado, né? Sintaxe, semântica, gramática. Pois é. A sintaxe, né, se você vê o significado da palavra, significa como construir frases. Então, até para a gente poder falar corretamente o português, nós precisamos usar a sintaxe correta. Por exemplo, em português, a sintaxe para adjetivos é colocar o quê? É colocar o adjetivo depois do substantivo. Por exemplo, ele é um garoto bonito. Ah, Marcelo, mas eu posso falar também, ele é um bonito garoto. Pode, mas é muito poético. A linguagem mais comum é que ele é um garoto bonito. Quando você vai para o inglês, a sintaxe muda. Os adjetivos vêm antes dos substantivos. Então, he is a handsome boy. Ele é um bonito garoto. Isso é sintaxe, construção de frases. E na programação, sintaxe é tudo, porque a gente precisa construir frases corretas, contendo as instruções e os comandos necessários. Primeiro, o computador tem que entender essas instruções para depois executar. Não vão achando que a gente joga tudo para o computador e o computador se vira. Não, o computador não pensa, o computador computa. E se ele não entender a ordem, ele vai cruzar o braço e vai desligar. Ele vai prender a respiração e ficar roxo, tá? Então, a gente aprende em computação 1 que você precisa construir frases na programação que sejam inteligíveis pelo computador. Tá certo? Bom, dentro desse grupo aí, nós aprendemos a estrutura básica, as variáveis, a impressão e o comando de leitura. Vamos ver cada um deles. Estrutura básica da programação. O que vocês estão vendo aí é um simulacro, né? É uma máscara de como construir um código. Algoritmo, nome do algoritmo, abre e fecha parênteses, início, tem ali um blá, blá, blá e depois um fim. Isso é um algoritmo, gente. Isso é um algoritmo. Certo? Algoritmo não é nada complexo, não. A gente fica achando aí, nossa, será que eu vou ter que falar a linguagem do computador, zeros e uns? Não! Isso aí é linguagem assembly. E o assembly você tem que fazer faculdade para entender. Então, relaxa. Estamos aprendendo o quê? O básico beabá da programação. No lado direito, você já tem um algoritmo real. Esse é para valer. Se rodar no computador, ele vai executar. Olha lá, algoritmo Olá Mundo, né? Início, imprimir na tela. Olá Mundo, entre aspas. E o fim. Isso é um algoritmo para valer, verdadeiro. Tá? Real, não é brincando, não. Então, nos livros que ensinam programação em inglês, acontece a mesma coisa, tá? O professor fala, vocês precisam aprender a fazer um Hello World, um Alô Mundo. Olha lá, aqui o tutor Eric está fazendo a mesma coisa, tá? Vamos aprender como fazer um Olá Mundo. Olha lá, você pega o Olá Mundo, coloca o comando imprimir e coloca entre aspas. Esse imprimir, pessoal, não tem nada a ver com impressão na impressora. Esse imprimir, vocês vão entender que é imprimir na tela, é exibir na tela, no monitor do computador.
Tem nada a ver com impressora. Tá? Isso aí é uma herança, né? Na verdade, é o comando print, e o comando print ele tem mais significados em inglês do que em português. Aqui em português a gente acha que é só, deu um print, é para imprimir um em A4 na impressora. Não, o print ele tem uma série de outros significados. Um deles é exibir, imprimir, expressar numa tela. Certo? Olha lá. Já temos aí o nosso primeiro algoritmo. O que é lido pelo computador? O que é lido? O título não é. O computador não lê título. Tá? Ele não está nem aí. Tá? Por quê? Porque o título somos nós que damos o nome ao nosso arquivinho. Isso é um arquivo. Né? O início, o PC também, o computador não lê. Por quê? Porque é só um comando para, a partir de agora, vem comando para você trabalhar, computador. Então, o computador fica esperto, né? E, bom, depois do início, vai vir uma coisa para fazer. Aí tem lá, né, como está no lado esquerdo, tem o corpo do algoritmo, onde você tem uma série de comandos, de linhas de instrução, não é? E aí depois, se não tiver mais nada para fazer, como o computador está sempre em comunicação com a linguagem de programação, o computador fala, e aí, tem mais alguma coisa aí? Manda aí para eu fazer. Estou aqui, estou pronto para trabalhar. Aí a linguagem de programação fala, não, o Marcelo Silva, ele programou esse código aqui, ele só quer que você faça isso. Acabou. Acabou? Então tá. E o computador não desliga, não faz nada. Simplesmente ele entende que não há mais nada a fazer. O programa termina a sua execução. Tá? Então, aqui tem uma coisa muito interessante que seria bom a gente frisar aqui. A execução de um algoritmo é de cima para baixo, da esquerda para a direita. Tá? Então, ele começa lá no algoritmo Olá Mundo, desce para o início, vai para o imprimir Olá Mundo, depois vai para o fim e aí termina. Então, na verdade, por que a gente não deve ter medo de programação? Porque a programação ela é feita linha por linha. E nas linhas de instrução estão vários comandos. Então, o mundo da programação se resume uma linha de cada vez. Exatamente como um manual de instrução. Existem manuais de instrução que são pequenininhos, né? Existem manuais de instrução que são livros. Tá certo? Depende da complexidade, depende das funções, depende dos cenários, depende de várias coisas. Tá certo? Vocês acham que um foguete lá do Elon Musk, você acha que ele não tem manual de instrução? Ele tem, são vários livros, tá? Sobre como operar, como lançar, como colocar em órbita e operar um foguete lá da Starlink, tá? Da SpaceX, quer dizer, né? Tá certo? Bom, vamos lá. Variáveis. O que são variáveis? Em programação, nós não trabalhamos com dados de usuário. Tá? Exemplo. Marcelo, subiu aí a apresentação. Ela está aqui, está funcionando. Camila, por favor, confirma aí que está tudo certo. Geralmente, Marcela, é só você dar um refresh na página e ela volta. Voltou? Ó, a Camila falou que está tudo certo, Marcelo. Estamos em variáveis. Não, tá tranquilo, então. Continua aí. Tá, mas você está vendo? Parece que você saiu da página. Não, continua aí. Tá. Então vou continuar. Sobre as variáveis, tá? Nós não trabalhamos com dados de usuário. Exemplo, vou construir um algoritmo que me diga qual é o ano do meu nascimento. Eu vou entrar com a minha idade e o ano atual. Então, qual que vai ser o cálculo matemático? Vai ser pegar o ano atual, diminuir da minha idade e o programa vai me informar a data de nascimento.
Então, a gente não trabalha com dados de usuário, trabalhamos com variáveis. Nós armazenamos os dados de usuário nas variáveis e trabalhamos com as variáveis. Acabou aquele código, aquele algoritmo, né? Pode servir para outra pessoa que vai entrar outra idade, ou então ele vai usar só ano que vem. Então, a gente pode perceber aí que os algoritmos, eles são reutilizáveis. Eles são refratários. Tá certo? Além disso, existem várias variáveis que só trabalham dentro do algoritmo. Tá? São variáveis de escopo, né? Variáveis ali que só trabalham internamente para fazer contagens, para trabalhar com desvios. Elas nem aparecem para o usuário, mas elas estão lá. Tá? Então, por exemplo, conte, aqui o caso aqui, ó, vamos lá. Conte todos os números inteiros de 1 a 1000. Eu vou usar uma variável que vai contar de 1 a 1000. O usuário não vai ver. Tá? O contador vai contar bonitinho e vai dar o resultado. Tá? Então, as variáveis em programação, né? Agora a gente está falando de computação 1. Computação 1 não utiliza uma linguagem de programação propriamente dita. Ela usa uma linguagem chamada estruturada. Para nossa imensa sorte, existe uma linguagem de programação real. Você pode criar programas, pode criar jogos, aplicativos, em português, chamada Portugal. Foi criada lá nos anos 60, lá por programadores portugueses, e ele está bem dentro do português. Então, é ele que é utilizado, é sabor Portugal, tá? O que a gente vê no material de CEDERJ é sabor Portugal. Não é o Portugal em si. Portugal completo, ele é um pouquinho diferente do que está nos livros. Nos livros, ele está mais suave, tá? E aí ele é chamado de linguagem estruturada. Para quê? Somente para ensino da programação. Então, vamos lá. Quais são os 4 tipos básicos de variáveis? Nós temos o tipo inteiro, né, que utiliza o quê? Alguém lembra aí? O conjunto dos números naturais? Qual é o conjunto dos números naturais? Quem é que sabe? É o 0 e mais todos os números positivos, né? A gente acha que é os negativos também, mas não é não, tá? Já que na programação, tá? As variáveis do tipo inteiro consideram todos os números a partir do 0, positivos e negativos. Detalhe, inteiros, né? Não tem vírgula, não tem fracionado. Agora vem as variáveis do tipo real. Essas sim, mesma coisa, tá? Elas vão todos os positivos, todos os negativos, junto com o 0 e qualquer número que seja quebrado, fracionado, tá? Dízima periódica. Tudo bem? Aqui, galera, eu recomendo que vocês já se acostumem a uma coisa. Em programação, não utilizamos vírgula. A separação decimal na programação é o ponto. Tudo bem? É o ponto. Outro tipo de variável é o texto. Olha lá, é quando você usa o quê? Letras juntas umas das outras, para construir nomes, né? Para construir essas palavras aqui, tá? Inclusive, aqui também estão presentes o quê? As pontuações, o acento circunflexo, o acento agudo, tá? Os pontos de exclamação, todos aqueles caracteres especiais que a gente tem no teclado entram aqui dentro do tipo de variável texto. E nós temos o tipo de variável lógico, que só tem 2 estados, ou é verdadeiro ou falso. Tá? Então, por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 5 menos 3 é igual a 4. Falso. Tudo bem? Vamos nos acostumando aí ao verdadeiro e falso. Ele está muito presente na programação. Eu diria que 95% do nosso algoritmo
é verdadeiro e falso. Então, vamos nos acostumando. Tem muito verdadeiro e falso aí dentro da programação. Impressão. Vamos falar sobre colocar coisas na tela. Olha que interessante esse primeiro algoritmo aqui. Algoritmo Olá Mundo, início. Aqui com // eu faço um comentário. Os comentários não são lidos pelo computador. // impressão de variável texto. E aí eu coloco imprimir 2 mais 2, entre aspas. Qual é a saída do programa? À direita a gente vai ver que vai aparecer na tela o quê? 2 mais 2. Ou seja, qual que é a regra aqui? O que tiver entre aspas vai para a tela. Tudo bem? Tranquilo? O que está entre aspas vai para a tela. Já no exemplo de baixo, eu tiro as aspas. Quando eu tiro as aspas, o computador entende que, na verdade, ele quer o quê? O usuário quer o quê? Que o computador calcule o resultado de 2 mais 2. Então, a máquina vai lá e calcula 2 mais 2. Como o comando é de imprimir, então ele imprime na tela o 4. Tudo bem? Qual é a diferença entre um e outro? As aspas. O comando é o mesmo. Imprimir na tela. Só que um é entre aspas e o outro não tem aspas. Certo? Próximo. Vamos aprender agora como declarar uma variável. Para declarar uma variável, a sintaxe é tipo e nome. Tá? Então, primeiro, né, a gente vai declarar o tipo da variável inteiro. E depois você coloca o nome, num, né, ou n, ou número, né, sem acento, enfim. É o que você quiser dar de nome, tá? Aí eu digo que num é igual a 2. E por fim, eu mando imprimir num. Ou seja, eu mando imprimir não a variável, mas o valor que está armazenado dentro dela nesse momento. Tudo bem? É tranquilo? Então, todo mundo já aprendeu como é que declara uma variável, tipo e nome. Tá? Eu chamo de nome e sobrenome. Tá? Agora vamos aprender um comando de leitura. Como é que eu faço leitura na programação, no caso aqui, usando o teclado? Eu vou usar o comando ler. Né? A gente já aprendeu o comando imprimir e agora a gente está aprendendo o comando ler. Então, sempre que você utilizar o comando ler, significa ler do teclado. O algoritmo para e fica esperando você entrar um valor pelo teclado. Senão, ele não continua a execução do algoritmo. Tudo bem? Beleza? Então, o computador é super rápido, ele faz vários cálculos por segundo, mas se você não entrar com o valor da variável, ele não tem o que fazer. Então, ele fica te aguardando. Tá? Como é que funciona uma variável lá na memória do computador? Né? Porque, na verdade, quando você trabalha com variáveis, né, aqui é uma coisa muito interessante, tá? Quando você trabalha com variáveis, não é festa no AP, não. Você tem que dizer qual que é o tipo da variável, porque o computador vai ter que alocar memória para ele. Então, o tipo da variável vai determinar qual é o tamanho da alocação que vai ter que fazer na memória. Isso não é simples, tá? Então, por exemplo, quando eu digo para o computador, olha, eu quero criar uma variável chamada inteiro A. Então, lá dentro do computador, como se fosse aqueles escaninhos de edifício, né? Eu não sei aqui quem é que mora em prédio, mas quem mora em prédio tem os escaninhos, aonde é colocado as cartas do correio, comunicados, né, da administração com os condôminos, às vezes até comunicação entre condôminos. É que agora a gente tem o Zap é mais prático, está junto da gente, mas antigamente as pessoas se comunicavam pelos escaninhos.
né, colocando mensagenzinhas lá dentro, certo? Então, era muito legal, porque quando a pessoa fosse, né, voltava para casa, aí ela passava no escaninho e pegava a sua correspondência, tá? O computador faz a mesma coisa. Ele vai lá, pega uma etiqueta, né, um label, e ele coloca, então, na memória. Ó, aqui vai ser o quê? A memória vai ser a variável A, tá? Aí aqui embaixo a gente faz uma atribuição de valor. Não é uma leitura do teclado, é uma leitura que vem dentro do próprio algoritmo e eu digo, olha, A igual a 5. Como é que acontece lá no computador? O A vai ser igual a 5. Aqui é 5. Podia ser 50, podia ser 500, podia ser 5.000, podia ser 500.000, podia ser 5 quatrilhões. Vocês estão vendo como é que dá trabalho para o computador você alocar memória para as variáveis? É um problema, gente. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou criar 3 variáveis inteiras. Eu vou chamar elas de A, B e C. Olha lá, o computador, ele cria, né, 3 espaços, 3 escaninhos, A, B e C. Ah, mas Marcelo, tem aquele espaço ali entre A e B. Não importa, isso é gerenciamento do computador. É o computador que gerencia o acesso à sua própria memória. A linguagem de programação, ó, tá nem aí onde é que o computador vai alocar, se é no início da memória, se é no meio, se é no final, tá nem aí, tá? Agora, na hora de acessar a memória, também o computador, ele é o responsável por fazer esse acesso, né? Então, o computador é responsável pela criação, pela alocação e pelo acesso às posições de memória. Existem linguagens de programação que elas se interessam muito, né? São os famosos registradores. Tem linguagem de programação que está ali, ó, olhando tudo da memória, como se fosse o quê? Fofoqueiros, para poder informar a linguagem de memória. Ó, o computador acabou de programar aqui, ó. Já acabou já de fazer uma conta aqui, tá? Então, tem linguagens de programação que não estão interessados em ficar bisbilhotando o hardware, tá? São as famosas linguagens de baixo nível, tá? As linguagens de alto nível, elas se interessam pelo processador, pela memória, por tudo que acontece dentro do PC, tá? Mas elas são linguagens de programação que se aproximam da máquina. Elas ficam um pouco distantes do usuário. Elas são linguagens o quê? Difíceis de entender. As linguagens de baixo nível, elas se aproximam mais do ser humano, mas elas se distanciam da máquina. Tudo bem? Marcelo, Oi. você quer fazer a apresentação em tela cheia, é isso? Ah, a apresentação tá aí, né? Do PDF, né? Você vai lá em menu, rapidinho, menu. Aí tem View, que é exibição, no caso. O meu está em inglês. Aí modo tela cheia, em cima. Ctrl L. Ctrl L, mudar o comando. Aí qualquer coisa só dá ESC que volta. Aí, colega, muito obrigado. Muito obrigado, Marcela, arrebentou. Tá? Então, colega, o comando aqui é Ctrl L. Tá? Obrigado. Continuando. Então, vamos lá. Nós criamos 3 variáveis chamadas A, B e C. O A, eu digo que vale 5. O B, eu digo que vale 3. Já a variável C é uma soma entre A e B. Então, é o computador que vai calcular. Aí eu dou o comando, imprimir, ó, entre aspas, olha aí, ó, entre aspas, o valor de C é 2 pontos. Fechou as aspas.
um sinalzinho de mais só para poder separar, e aí vem a variável C. Entenderam? Então, qual que é o comando? O comando é, coloca na tela o valor de C e o conteúdo da variável C. Qual é o conteúdo da variável C? É 8. Olha lá, na memória do computador, é só mais um escaninho. Tá? Uma curiosidade bem interessante. Linguagem de programação não calcula nada. Linguagem de programação é velha fofoqueira de favela. Tá? Ela faz leva e traz entre o usuário e o computador. Quem faz todos os cálculos é o computador. E quem gerencia toda a memória é o computador. Tudo bem? Todo mundo entendeu aqui essa parte? Ela está bem simples, mas ela pode gerar dúvida. Tá? Então é só avisar aí. Bom, agora nós vamos para as expressões lógicas. Tá? Vamos para os operadores lógicos e também os operadores relacionais. Tá? Presta atenção, agora a gente vai começar a aprofundar. Agora estamos saindo do primeiro grau e vamos entrar no segundo grau. Acabou o recreio. Tá? É igual na escola, que a gente mais tinha medo. Quero o quê? Peguem o caderno, folha nova, matéria nova. Vou começar a ditar. Esse era o meu maior pavor na época. Então vamos lá, matéria nova, hein? Esses são os operadores chamados relacionais, tá? Eles fazem relação entre variáveis ou até mesmo usando valores, tá? Então, o primeiro é o operador igual. Como é que a gente usa o operador igual na programação? A gente usa igual, igual. Olha lá, não é só um sinal de igual. Igual é atribuição, como vocês viram aqui, ó. Olha lá. A é igual a 5, B é igual a 3. Não, o A não é igual a 5 e o B não é igual a 3. Eu é que estou dizendo que eu quero que, a partir de agora, a variável A receba, seja armazenado na memória o valor 5. O nome disso é o quê? O nome disso é atribuição de valor. Aqui, ó. É quando você dá valor a uma variável. Pode ser pelo algoritmo, pode ser o quê? Pelo teclado. Tá? Aqui não é atribuição. Aqui é operador relacional. Aqui eu estou comparando uma variável com outra. Tá? Qual que é o segredo? Qual que é o pulo do gato, né? Agora vamos lá, dica do gato mestre. Qual é a dica do gato mestre quando você usa operadores relacionais? Você tem que fazer uma pergunta. A é igual a B? Interrogação. É uma pergunta. Então, tem que ter uma resposta. Se o valor de A for igual ao valor de B, então o resultado lógico desta relação é verdadeiro ou falso. Então, aqui o objetivo é o quê? Verdadeiro e falso. Agora, vamos para o operador diferente. O operador diferente... a gente não usa aquele sinal de igual cortado, não. Aquilo ali é na matemática clássica. Na programação, a gente utiliza exclamação com igual. Esse é o símbolo de diferente. E a gente faz a mesma pergunta. A é diferente de B? Interrogação. Depois vem os sinais que vocês já conhecem. Sinal de maior, sinal de menor, sinal de maior ou igual e sinal de menor ou igual. Tudo fazendo perguntinha. A é maior do que B? A é menor do que B? Aqui só tem adulto, né? A gente tem que saber qual é a diferença do sinal de maior para o sinal de menor. Senão a gente erra na conta. Aí a gente está ferrado. A gente está lascado. Tá? Então, tem uma dica. É o seguinte... Aqui na perninha de baixo, você faz um traço vertical nos dois. Aí você vai ver que esse símbolo aqui vira um 7 e esse símbolo aqui vira um 4. Então, você já sabe que o 7 é maior e o 4 é menor. O sinal de maior é a boca para a esquerda e o sinal de menor é a boca para a direita.
maior ou igual e menor ou igual, a mesma coisa. Tudo bem? Facílimo, né? Vamos aos exemplos. 2 é igual a 3? Interrogação. Não, então é falso. 2 é diferente de 3? É, ainda bem. Nesse mundo ainda é. Então, verdadeiro. 1 é menor do que 3? 1 é maior do que 3? Falso. O 1 não é maior do que 3. 1 é menor do que 3. É o caso de baixo. 1 é menor do que 3? É, então é verdadeiro. Tudo bem? Alguma dúvida? Estamos no segundo grau, hein? Na verdade, a gente está no nível superior, né? A gente não está no segundo grau. A gente está aqui, né, vendo uma matéria sabor segundo grau. Tá? Logo, logo ela vai esquentar. Aí eu quero ver. Bom, agora nós vamos para os operadores lógicos, né? O que a gente viu aqui são operadores relacionais. Né? Não sei por que o tutor Eric colocou expressões simples. Ele tentou simplificar a matéria para todo mundo entender. Eu não sou fã disso, não. Tem que mostrar o bicho feio, mostrar que é feio mesmo, que está babando, que está fedendo, que está com os dentes de fora. Eu sou partidário de fazer isso, tá? Então, vamos lá. No caso das expressões dos operadores lógicos, tá? O primeiro deles é a negação. O que é a negação? A negação é quando você nega um estado. Estamos falando de verdadeiro e falso. Não estou falando da gente dizer que 2 diferente de 3 é falso. Não, não é isso. Nós estamos realmente invertendo estados lógicos. Então, depois que você faz todos os seus cálculos lá naquela expressão lógica, depois você vem e você nega aquele estado. Se era verdadeiro, passa a ser falso. Se era falso, passa a ser verdadeiro. Por quê? Porque dentro da variável do tipo booleano, nós só temos verdadeiro e falso. Tá? E a gente utiliza o símbolo quê? Esse símbolo aí da exclamação. Tá? Então vamos lá. Exemplo. 4 é maior do que 2. 4 é maior que 2? É, então é verdadeiro. Então o resultado dessa expressão é verdadeiro. Eu vou lá e nego essa expressão. Tá? Eu boto o símbolo, o ponto de exclamação na frente, boto a expressão toda entre parênteses e eu nego o que está ali dentro, seja lá o que for. Então, como o resultado é verdadeiro, negando esse verdadeiro, ele passa a ser falso. Tudo bem? Agora vamos para o próximo operador lógico, que é a conjunção, é o comercial. Tá? É o seguinte, quando uma expressão e outra forem verdadeiras, o resultado é verdadeiro. Tá? Agora aqui é uma relação entre expressões. Não é simplesmente um operador lógico simples como a negação. A negação, ela se chama de operador unário, ou seja, trabalha somente com uma expressão, com um valor, uma variável. A conjunção e a disjunção são os outros operadores lógicos, só tem esses 3, tá? Podem ficar tranquilos, que trabalham comparando expressões. Então, elas já são um pouco mais complexas, tá? Como é que funciona? É o seguinte, se uma e outra forem verdadeiras, o final, o resultado é verdadeiro. Se qualquer uma for falsa, então não é. E se as duas forem falsas, aí é falso mesmo, né? Porque não tem como você pegar 2 falsos e dizer que é verdadeiro. Tudo bem? Aí o que acontece? Você tem aqui o que a gente chama de tabela verdade. Essa tabela verdade aqui, você tem o resultado da primeira expressão, o resultado da segunda, e fazendo uma comparação usando o comercial, a conjunção, que é um operador lógico entre uma e outra, você tem o resultado final. Vamos aos exemplos. 2 é maior que 1? É verdadeiro. 1 é menor do que 2? É verdadeiro. Então eu tenho verdadeiro conjunção com verdadeiro. Qual que é o resultado final? Verdadeiro. 2 é maior que 1, verdadeiro. E 1 é maior do que 2. Não. 1 não é maior que 2.
Talvez no multiverso lá do Homem-Aranha, talvez seja. Mas aqui, nesta realidade, nesta linha do tempo, não. Então, o resultado final, utilizando este operador lógico, é falso. 5 é igual a 5, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 5 é igual a 5, tranquilo. Beleza. E 1 é igual a 1, tranquilo também. 1 é igual a 1 em qualquer lugar do mundo, em qualquer época da história. Beleza. Então, verdadeiro, conjunção com verdadeiro, qual que é o resultado final? Verdadeiro. Agora vamos utilizar a disjunção. Cuidado, porque a disjunção não é o contrário da conjunção. Ela é outro operador. E ela faz o quê? Uma relação diferente da conjunção. Tem colegas aí que, já sei, Marcelo, é o contrário da conjunção. Não, não é. O que elas têm em comum? O falso com falso dá falso e o verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro. Ela funciona de forma diferente. Eu vou explicar. Então, essa trave aí que vocês estão vendo aí, ó, ela está no teclado. Procura lá no teclado, ó, do lado da tecla Shift, em cima da barra, da barra não, da contrabarra, tá? Lá na esquerda, no canto inferior esquerdo do seu teclado, você deve estar vendo aí. Tá vendo esse pino em pé aí? Essa aí é uma trave, tá? Ela é que é o símbolo da disjunção. Então, vamos lá, como é que funciona? Se qualquer expressão for verdadeira, ela já é verdadeira no final. Ela é mais complacente, ela é mais benevolente, tá? Vamos ver os exemplos? Vamos. 2 é maior que 1, verdadeiro. 1 é menor do que 2, verdadeiro. Verdadeiro, disjunção com verdadeiro, dá o quê? Dá verdadeiro. 2 é maior que 1, verdadeiro. E 1 é maior que 2, falso. Opa, peraí, essa aqui é falso. Então, falso, disjunção com verdadeiro, qual que é o resultado final? Verdadeiro. Aqui, ó, a tabela verdade aqui. Basta que uma expressão, seja ela da esquerda ou da direita, seja verdadeira, o resultado final já é verdadeiro. Inclusive, eu ensino uma técnica aos colegas. Se a primeira expressão for verdadeira, você já pula já para o final dizendo que é verdadeira. Não precisa nem verificar, tá? Porque a disjunção tem essa característica, tá? 5 igual a 5, verdadeiro. 1 igual a 1, verdadeiro. Verdadeiro, disjunção com verdadeiro, resultado final, verdadeiro. 3 é diferente de 3. Não. 3 diferente de 3 é falso. Porque 3 é diferente de 3. Perdão, 3 diferente de 3 é verdadeiro. 4 é menor do que 1, é falso. Espera aí, gente. 3 é diferente de 3? Não, 3 diferente de 3 é falso. Na verdade, o 3 é igual a 3. Então, o primeiro é falso. A segunda expressão, o quê? Falso também. Então, na disjunção, assim como na conjunção, quando você tem dois resultados falsos, o resultado final é falso também. Bom, agora nós vamos entrar nos desvios, tá? Vou ter que falar rapidamente, que está acabando o tempo. O que acontece nos desvios? Os desvios, né, como eu já expliquei, a sequência, né, de execução das linhas de um algoritmo é de cima para baixo e da esquerda para a direita. Há necessidade, em alguns momentos, de você fazer um pequeno desvio para poder fazer algumas verificações especiais. São elas: condição, né, verificação e repetição. Tá? Só existem essas duas. Então, vamos falar da primeira. Vamos falar do desvio condicional. O desvio condicional, ele tem simples e composto. Como funciona o desvio simples? Você desvia a programação, faz uma verificação através de uma condição e arranca dele o verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, executa uma coisa especial. Se não for, passa por cima e continua. Então, vamos ver esse código aqui. Se, tá? Então, a gente vai usar muito a partícula se. Você pode ver que está em português, né? Se, expressão lógica. Faça código 1 somente no verdadeiro. Os desvios condicionais só funcionam com o verdadeiro. Se for falso, passa por cima. Tá? Detalhe, todo desvio tem que ser finalizado, tem que ser fechado. Então, lá no final, você tem que dar um fim do se. Tá? Vamos ver um exemplo real.
Se 1 menor do que 2. Quanto dá 1 menor do que 2? Verdadeiro. Então, se essa expressão for verdadeira, faça. Imprimir. 1 é menor do que 2. Vocês entenderam? Somente depois de verificar, que eu descobrindo que é verdadeiro, aí eu executo o que está embaixo. Marcelo, e se for falso? Não, se for falso, então não faz nada. Terminou. O desvio cumpriu o seu papel. A função do desvio é fazer uma verificação de que forma? Condicional. Tá? É uma condição, gente. Tá? É uma condição. Por exemplo, se você me xingar, eu vou dar um tapa na sua cara. E é uma condição. Não me xingue, que você não vai levar um tapa na cara. Tá? Eu sei que é grosseiro, mas foi o exemplo que veio agora. Tá? Então, o desvio condicional é chamado na programação de verificação. Vamos verificar. O 1 é menor do que 2? É. Então, executa, imprimir na tela. 1 é menor do que 2. E segue o baile. Continua o código. Tá? Agora, vamos ensinar o desvio composto. O desvio composto ele é interessante. Por quê? Porque ele tem algo para ser feito no verdadeiro e ele tem outro algo para ser feito no falso. Qual que é a sintaxe? É o se, se não. Então, você continua com se, continua sendo um desvio condicional, continua sendo um desvio de verificação, mas ele é mais completo. Eu faço alguma coisa no verdadeiro, imprimo alguma coisa, dou cambalhota, fecho a porta, qualquer coisa assim. E no falso também, eu abro a porta, tomo água, molho a plantinha. Então, tem sempre uma coisa diferente para ser feita no verdadeiro e no falso. Vamos ver o exemplo? Se 1 menor do que 2. 1 é menor do que 2? É, então verdadeiro. Então, no verdadeiro, eu vou imprimir 1 é menor do que 2. Mas se não for, se por acaso essa expressão for falso, então eu vou depois do senão e eu vou executar a segunda expressão. Eu sei que aqui pode estar parecendo confuso, tá? Mas essa é uma expressão muito simples. Existem expressões mais elaboradas que a gente tem aí 2 resultados possíveis. O que vocês têm que saber é que a gente sempre executa uma ou outra. Nós nunca vamos executar as duas. Tá certo? Estrutura de repetição. Eu chamo de desvio de repetição. Às vezes, nós temos tarefas muito grandes para serem feitas. Então, os desvios de repetição vai ali, trabalha para a gente de forma repetitiva e solta o resultado no final. Tá? Existem 2 tipos de desvio de repetição. Tem o desvio com contador e o desvio sem contador. Cuidado que isso aqui é um pouco mais complexo. Tá? O desvio de repetição com contador, ele tem a seguinte sintaxe. Ele tem 3 expressões. A primeira, a inicialização. A segunda, a condição de parada, que é o momento, né? É a situação em que ela vai parar. Né? Nenhum desvio pode ficar verificando para sempre. Nenhum algoritmo faz nada para sempre, né? Para ser sincero. E nós temos o passo incremental. Então, agora é o para, né? Agora não é mais o quê? Não é mais o se. Agora é o para. Então, para, inicializa, verifica quando vai parar e o passo 1 mais 1, 1 menos 1, ou sei lá o quê. E aí, no verdadeiro, vem aqui e faz alguma coisa. Tá? Vamos ver um caso real. Inteiro i. Então, vou criar uma variável inteiro i. Imprimir, início. Olha o que vai aparecer na saída do programa. Início. Entro com a estrutura de repetição. Para i igual a 0. Então, nesse momento aqui, além de inicializar a variável, eu também inicializo o desvio. Né? Então, i igual a 0. Acabou. Limpou, né? Zerou. Vamos colocar i igual a 0. Agora vem a condição de parada. I é menor ou igual a 5. Aqui, vocês aprenderam, né? Faz uma perguntinha. Qual é a perguntinha? O i é menor ou igual a 5? Quanto vale o i? Vale 0. Ah, então sim, verdadeiro. Então, imprime o i. Tá lá, ó. I é igual a i mais 1, né? O passo incremental. Agora imprime o i. Tá? Acabou? Não. Por quê? Porque a condição de parada não ficou falsa. Ela só vai parar quando ficar falsa.
Então, eu vou próximo. I agora vale 1. I é menor ou igual a 5? Sim, é menor ou igual a 5. Então, I é igual a I mais 1, 2. Imprimiu na tela. E assim, vocês estão vendo? Vai fazendo um loop, vai contando, vai executando, e no final ele chegou a 5. Agora eu vou contar de novo, né? E aí ele somou até o 6, né? O 6 é menor ou igual a 5? Não, então parou. Acabou, fechou, tá? Aliás, ele fecha no 5 igual a 5. Aqui no 5 igual a 5 ele já para. Então, imprime só o 5, fim do para e imprimir fim. Olha o que aparece na tela. Aparece isso aqui. Tá? Agora, a repetição sem contador. Ela usa o comando enquanto. Então, ela é especial. Ela não tem o quê? Uma condição de parada. A condição de parada fica dentro do desvio. Então, ó, enquanto I menor ou igual a 5, faça repetição I. E o I igual a I mais 1. Então, a condição de parada só está em outro lugar. Cuidado quando vocês estiverem construindo algoritmos para que vocês não criem uma situação de loop infinito, que é quando o quê? O seu algoritmo vai travar. A partir de agora é o segundo bimestre, a gente fala sobre isso em outra live. Vetores, matrizes, funções e procedimentos e fatorial. Grande abraço, boa noite, até a próxima live.